Gente, faz tempo que eu quero gravar esse vídeo, hein? Bom, gente, é isso aí. Então, hoje eu queria gravar um vídeo para falar rapidamente assim o que é GTD, que eu tanto falo no blog e aqui no canal, que muitas pessoas me perguntam. Então, eu tava ansiosa para gravar porque esse vídeo acaba sendo meio definitivo para eu indicar em todos os casos futuros quando me perguntarem, né? Então tá, vou começar falando o que é GTD, pessoal. GTD é a abreviatura de Getting Things Done, ou a tradução para fazendo as coisas acontecerem. É um método de produtividade que eu utilizo. Ele foi criado por David Allen, que é um autor norte-americano, e ele já trabalha com produtividade há 35 anos, né? Há bastante tempo. Hoje ele mora em Amsterdã, na Holanda. E, bom, para que serve o GTD? A gente vive uma vida super atribulada com mil coisas, vocês sabem muito bem como é que é. E o GTD existe para colocar ordem nisso tudo, né? Essa é a ideia. E da mesma maneira que ele ajuda a colocar a dar mais controle no nosso dia a dia, então colocar ordem na nossa rotina, nos nossos compromissos, no que a gente tem para fazer, enfim, ele também dá mais perspectiva, ou seja, a gente consegue ver o que a gente quer para nossa vida daqui a 2, 3, 5, 10 anos, o que seja, até mais, né? E isso ajuda a proporcionar coerência. O que seria coerência, né? Significa que com o tempo, à medida que eu vou usando o GTD, isso vai me ajudando a ter mais coerência em todos os meus projetos e ações e objetivos e áreas que eu cuido na minha vida. Então, na prática, significa que o telefonema que eu dou hoje no meu trabalho tem a ver com a minha missão de vida, por exemplo. Então, isso é coerência, é você trabalhar em projetos que são realmente significativos para você, que estão contribuindo com seus objetivos de curto, médio e longo prazo, e por aí vai, tá bom? E isso é muito legal. E bom, eu conheci o método GTD em 2006, em uma época super atribulada da minha vida. Como alguns de vocês podem saber, eu sou publicitária por formação. Eu trabalhava em uma agência e naquela época eu estava no meu último ano de faculdade, então eu estava fazendo TCC. Quem já fez sabe como é que é. E eu trabalhava muito, muito, muito nessa agência e eu tinha sido promovida e tinha ganho de presente, eu gosto de falar assim, né, uma equipe de 12 pessoas. E eu percebi que somente ser organizada não bastava muito, porque eu tinha que cuidar da organização de outras pessoas. Então essa coisa de controlar os prazos, de cobrar, e para mim era muito difícil fazer isso, porque eu também não tinha tanta maturidade profissional assim. Então, para mim, tudo era uma coisa nova, era meu primeiro cargo de gestão, eu não sabia tão bem lidar com as pessoas, né? E essa coisa da produtividade é muito séria, porque você está lidando com clientes, tem que responder para o seu chefe, pelo prazo dos outros. Então, eu comecei a procurar métodos de produtividade que pudessem me ajudar. Ouvi falar do método GTD, vi que tinha um livro, comprei esse livro, na época ali foi amor à primeira vista, eu me apaixonei completamente e falei, é isso aqui que eu quero, porque é realmente muito bom, né? E aí como que eu comecei? Eu comecei lendo o livro do GTD, que se chama A Arte de Fazer Acontecer, e fui aplicando, né? Naquela época a gente não tinha tantas fontes de referência como a gente tem hoje em dia com a internet, né? A internet naquela época foi em 2006, né? Apesar da gente já ter Orkut, comunidades desse tipo, na época não tinha muita coisa forte assim do GTD. Tinha um grupo no Yahoo, né? Alguém se lembra do Yahoo Groups? Tinha um grupo no Yahoo que existe até hoje, mas nem é muito ativo, e alguns poucos sites que falavam sobre GTD, mas era super incipiente, muito mesmo, assim. E aí só em 2013 que eu tive a oportunidade de conhecer a Call Daniel, não tinha ouvido falar antes, então... E a Call Daniel, ela é a franquia brasileira que representa o GTD no Brasil. Eu conheci o Daniel em 2013, então, e eu comecei a trabalhar com ele mais na parte de consultoria de web marketing e em 2014 eu ingressei como instrutora, que fez parte da minha transição mesmo de carreira para ser instrutora de GTD, né? E em 2015 eu tive a oportunidade de conhecer o David Allen pessoalmente, foi uma coisa muito legal, gente, porque acho que fiquei um mês antes meditando assim sobre isso para conseguir chegar lá numa boa, porque
Pra mim foi, eu acho que foi uma das coisas mais importantes da minha vida, sério mesmo. Foi, nossa, eu nem consigo descrever, sabe? Foi maravilhoso, porque foi tudo muito mágico, assim, né? Eu fui pra Holanda, conheci ele, mora em Amsterdã hoje em dia, e participei de um curso com ele em sala de aula, um curso de GTD, e foi tudo muito, muito maravilhoso, muito incrível, muito mágico. Foi assim, não tenho palavras para agradecer o Daniel por ter proporcionado isso para mim, sabe? E eu ainda tive a oportunidade de ir mais duas vezes no ano passado e uma esse ano ainda, 2016. E eu tirei duas certificações do GTD. Na verdade, ainda estou em processo, porque as certificações levam mais de um ano para você conseguir tirar. É um processo bem longo, bem cheio de estudos, material para estudar é bastante coisa mesmo, não é só isso, tem que ministrar muitos cursos piloto, pegar o feedback, as avaliações, fazer reuniões, tem o coaching pessoal da David Allen Company. Então, assim, é bastante trabalhoso, eu acho demais, sou apaixonada por esse negócio, né? E eu fico estudando a apostila antes de dormir. Meu filho vê aquilo e fala, ah, GTD de novo, nossa, não acredito. Eu sou completamente apaixonada. Mas enfim, eu tirei duas certificações de GTD e hoje eu sou a única Master Trainer de GTD no Brasil, tá? O que faz um Master Trainer? O Master Trainer é a pessoa que coordena o produto como um todo. Então eu trabalho, né? Eu sou consultora da Cal Daniel, mas eu sou Master Trainer do GTD. E aí eu trabalho, no meu trabalho de Master Trainer inclui capacitar outros instrutores, estudar muito. Então, assim, eu tenho que manjar muito de GTD porque eu sou fonte de consulta para esses instrutores, eu tenho que saber muito. Ministrar cursos, então eu faço cursos de TD, o tempo inteiro estou indo, viajando o país inteiro aí afora, ministrando cursos de TD, eu faço isso. Em empresas também, apesar de eu gostar de concentrar mais a minha atuação em turmas abertas, que é como a gente chama, que são os cursos para pessoas que pagam do próprio bolso para ir fazer o curso, que são pessoas que já me conhecem pelo blog, da internet, e eu acho que são pessoas que são bem engajadas com o método e vão lá, assim, já com conhecimento prévio, é muito legal, eu gosto bastante. Outra coisa que o Master Trainer faz é fomentar o método na comunidade, então é estar sempre ligado, sempre postando em grupos, sempre coisas que eu sempre fiz naturalmente, né, escrevendo textos para o blog, enfim. E eu sou responsável, assim, pela entrega pela qualidade da entrega como um todo, tanto no pré, quanto no pós e no durante, né? Então é bastante coisa para fazer. A gente está em um processo de transição, né? Desde o começo do ano passado, na Call Daniel, e tá bem intenso esse ano. Eu já sabia que esse ano eu ficaria muito dedicada a isso e tá sendo exatamente como eu previ. Tô super dedicada a esse processo. E daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre essa questão desse processo de aprendizado dentro do GTD através de cursos que o David Allen planejou, tá bom? Bom, o que é fato é assim, quando eu comecei a usar o GTD, eu queria ter todos os recursos que existem hoje, sabe? O que quando eu comecei. E é assim, de modo geral, o que eu recomendo para quem quer aprender GTD é o seguinte, né? Essas recomendações podem mudar no futuro, mas no momento, eu acredito, todo mundo que vem me perguntar, Thaís, quero aprender GTD. O que eu faço na prática, sem enrolação, por favor, para aprender GTD? E eu recomendo isso aqui. Então é isso aqui que eu vou recomendar para vocês. Espero que ajude, tá bom, gente? Eu acho que, em primeiro lugar, é ter consciência que é um método. Tá? Então, um método é uma coisa que demanda estudo e que demanda tempo de aplicação. E apesar de você sentir efeitos imediatos quando você começa a aplicar o GTD, é fato. Hoje você já começa a aplicar, você já começa a ver uma diferença enorme na sua vida. Mas assim, você não tem ideia do que vem pela frente. Porque é uma construção para a vida inteira. Por quê? Porque a sua vida muda, novos projetos virão, novos desafios, você vai querer aprender a se organizar melhor para eles. Então, assim, o David Allen diz que o GTD é uma habilidade para toda a vida e de fato é, tá? Você vai aprendendo e vai mudando de acordo com as mudanças da sua vida. Então, tem que ter um pouco de perspectiva de saber que não é aprendendo, né, lendo livro hoje, por exemplo, que amanhã você já vai ser faixa preta no GTD, que é um termo que a gente usa, né, para quem já é super familiarizado com o método e usa bastante. Mas é uma construção. Então, assim, calm down, pegue leve, tá? Vai começando aos pouquinhos, vai implementando uma coisa aqui, outra ali, que as coisas vão dando certo. Não adianta querer achar que vai de um dia para o outro começar a aprender e se isso não acontecer você vai desistir. Como muita gente faz e depois acaba saindo falando mal que o método é complicado e que não sei o que. Não é, tá? A questão é que você começa de um ponto e aí vai desenvolvendo.
tá bom? Assim como você aprende a tocar um instrumento, não é do dia para noite que você aprende, assim como você vai começar a aprender a praticar um esporte, não é do dia para noite que você é atleta olímpico de ouro, né? Que nem o Thiago do atletismo, que é super feliz que ele ganhou ontem. Então, assim, você precisa ter essa consciência, tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto de todos, tem que ter essa perspectiva. Segunda coisa é saber que a base do GTD está em 5 passos. 5 passos. Que são, na verdade, 5 hábitos que você tem que implementar na sua vida para dizer, tem que implementar se você quiser dizer que você usa GTD, tá? Os 5 hábitos são: primeiro, capturar; segundo, esclarecer; terceiro, organizar; 4, refletir; 5, engajar. Isso aí é o que está no livro do GTD, tá bom? Então é isso que realmente você tem que implementar como hábito para falar: eu uso GTD. O livro do GTD é este aqui, da editora, publicado no Brasil pela editora Cessante, chama-se A Arte de Fazer Acontecer, tá? O método GTD, Getting Things Done. Ele, autor David Allen, tá bom? O David Allen ele vem fazendo uma reestruturação da maneira como o método GTD vem sendo ensinado pelo mundo. E como parte disso, ele reescreveu completamente o livro em 2015. Ele não tinha feito nenhuma edição desse livro desde a primeira publicação em 2001. E aí ele reescreveu completamente o método no ano passado, o livro do método no ano passado, e republicou. E aí a editora Sextante publicou essa nova versão no país. Eu fiz a revisão técnica desse livro, então para essa última edição que a gente revisou tudo certinho, né, eu acho que eu li mais de 8 vezes o livro de cabo a rabo, assim, para garantir que tudo estivesse ok. E é isso, tá? Tá muito legal essa tradução, tá muito bacana, parabéns, viu, Sextante? E obrigada aí pela confiança. O livro, gente, é a base do método, tá bom? É a base do método GTD, mas tem muita coisa aqui. O próprio David Allen fala isso, tá? Ele fala que quando ele teve a oportunidade de escrever o livro, ele quis colocar todo o conhecimento dele. E o livro tem que ser a base do método. Se a gente tá falando de um método, tem que ter, tipo, a bíblia do método, digamos assim. E assim que é com o livro. Só que o que acontece é que daí as pessoas, como elas não têm, assim, não conhecem uma comunidade para tirar essas dúvidas, elas começam a ler o livro e acham que tem que fazer tudo de uma só vez, e por isso acham que o método acaba sendo complicado, mas ele não é, né? Que tem tudo aqui. Enfim, a minha recomendação, então, com o livro é: leia o livro, mas leia o livro inteiro antes de começar. Porque eu sei que muitas pessoas começam a ler, daí já vê uma coisa prática e já quer começar a implementar. E por que que isso é bom e não é bom? É bom porque você já coloca a mão na massa, eu entendo. Só que não te dá a visão do conjunto, tá? E ela é muito importante para você entender por que que algumas técnicas são recomendadas. Então, aqui, voz da experiência, eu recomendo que vocês leiam o livro inteiro, grifando aquilo que vocês acharem legal, marcando as partes que vocês querem voltar depois para fazer a parte prática. Façam isso. Porém, deixem para implementar só depois de ler o livro inteiro. Eu recomendo que vocês façam assim. Não precisa seguir, não é regra, tá? Mas eu recomendo dessa forma. Eu sei que dá vontade de implementar tudo, mas ter a visão do método como um todo ajuda pra caramba, tá bem? Muitas pessoas leem o livro e acabam falando assim: putz, eu não sei por onde começar. Isso é muito recorrente, eu ouço bastante, porque, como eu falei, é muita coisa. O livro, quando eu comecei meio de qualquer jeito, né? E aí fui insistindo. Mas realmente muitas pessoas falam a mesma coisa pra mim, que ler o livro não sabe por onde começar. Então, muitas delas preferem fazer um curso. Se esse for o seu caso, você pode procurar a Call Daniel para fazer cursos, tá? A Call Daniel faz cursos em empresas, faz cursos, turmas abertas, que são turmas que você pode se inscrever sem ser parte de uma empresa, tá bom? E esses cursos de turmas abertas rodam todo o Brasil, especialmente as capitais, mas todo mês a gente faz em São Paulo. Então, muitas vezes a gente tem pessoas que vêm de outros estados para fazer esse curso aqui, tá? No geral, sou eu que ministro esses cursos, mas se vocês quiserem realmente garantir que seja comigo, perguntem sempre antes, que pode acontecer de vez ou outra eu não fazer, porque geralmente são aos sábados,
E às vezes é algum sábado que eu tenho algum outro compromisso do Vida Organizada, ou algum sábado que eu vou viajar com a minha família, enfim, que eu não vou participar, mas no geral eu que faço essas turmas abertas, tá? E o David Allen, ele tá há mais de 5 anos já reestruturando toda a forma como ele quer deixar um legado de GTD para o mundo, e uma dessas maneiras foi estabelecer essa política de franquias, tá? De modo que cada país tivesse a sua franquia, ele pudesse ter dentro de cada franquia um Master Trainer, como eu sou aqui no Brasil, no caso, e esse Master Trainer ser responsável pela capacitação dos instrutores, que afinal são pessoas que vão passar o GTD para as outras. Então a responsabilidade de todos nós é enorme, né? E, e ele costuma falar que, como ele e a Catherine, a esposa dele, não tiveram filhos, os Master Trainers e os trainers, os instrutores, são os filhos dele, porque são as pessoas que vão ficar, né, vão ter a herança aí do método GTD. Isso é super bonito. A primeira vez que ele falou isso, eu quase morri de tanto chorar, porque eu fiquei pensando, e eu tô aqui, né? Que privilégio é fazer parte desse negócio, porque eu sou apaixonada por isso aqui. Eu, sabe, ai, eu amo esse negócio. Enfim, gente. E aí, como parte desse processo educacional, ele investiu todo o dinheiro que ele tinha guardado em em buscar pesquisas e fazer as melhores empresas que fizessem materiais educativos, pesquisas de como ensinar melhor um método e por aí vai, para montar um material legal, para montar apresentações bacanas, vídeos, um montão de coisa. E daí ele montou, chegou num formato de 3 níveis de cursos, tá? São os níveis de 1 a 3, que são, né, o nível 1 é de fundamentos, que é a base mesmo do método, que você aprende a obter controle no seu dia a dia. Então você aprende os 5 passos, e aí é legal porque você faz o curso, mas tem um montão de sessões de implementação em diversas ferramentas, implementação em calendário, implementação em e-mails, tem, nossa, é muita coisa, muito material de estudo e de aplicação. O nível 2 se chama projetos e prioridades, tá? E o nível 3, gente, ele se chama Foco e Direção, né? Ele ainda não foi lançado pelo David Allen, tá todo mundo louco esperando ele lançar esse negócio. A gente acha que vai ser ano que vem, mas é um curso que vai ser mais voltado para os níveis mais elevados do GTD, então seus objetivos, visão e propósito, né? E isso é maravilhoso, tá bom? Então, a gente todas as franquias estão nesse processo de transição, de implementação desses cursos novos, porque a gente tinha o curso no formato antigo, então todos nós estamos nos adaptando, e existe todo um processo de transição com os clientes, não é uma coisa tão rápida e fácil e simples de fazer, né? Então a gente está finalizando traduções de milhões de materiais e fazendo todo esse processo de transição, capacitando instrutores. Eu continuo na minha capacitação, estou fazendo muita coisa, e, e a gente vai implementar o nível 1. A primeira turma aberta vai ser dia 26 de setembro. Para vocês terem ideia, as inscrições nem estão abertas no site ainda, porque ela, apesar de ser uma turma aberta, o número de participantes é super limitado. Então a gente divulgou lá no grupo no Facebook, no GTD Brasil, para quem tiver interesse em participar. E já tem lista de espera, então assim, mas essa vai ser a primeira de muitas, então a gente vai implementar a partir de setembro, e aí todas as próximas turmas abertas já serão nesse novo formato. E aí depois disso, mais um pouco pro final do ano, a gente vai implementar o nível 2, que é de projetos e prioridades, e daí para você fazer o nível 2, você tem que ter feito o nível 1, tá bom? Então é isso, gente. Para você saber, né, dessas turmas, dos cursos da Caldaniel, você pode ver no site da Caldaniel. Mas o lugar que é mais atualizado com as novidades, sem dúvida nenhuma, é o grupo no Facebook, o GTD Brasil, que eu entro lá várias vezes por dia. Eu que posto divulgação de turmas abertas, essas turmas mais VIP, assim, que são para convidados. Então lá é o lugar para você se atualizar com toda certeza, porque é a nossa comunidade, tá? E eu faço questão de valorizar quem tá lá se engajando com o GTD, trocando ideias, ajudando outras pessoas. Então, é um pessoal que é muito valorizado pela gente, então se você tiver interesse, faça parte, tá? Se você não tiver Facebook, não tem o menor problema, basta você acompanhar pelo site da Call Daniel, que quando forem turmas abertas, isso é divulgado por lá, tá bom? Queria deixar, então, aproveitando a deixa, a recomendação de vocês participarem desse grupo no Facebook, que é o GTD Brasil. GTD Brasil chama, tem o loginho da Call Daniel lá.
E ele tem, hoje, se eu não me engano, já está em quase 4.000 membros, as pessoas são super apaixonadas e engajadas com o grupo. É muito legal, a gente organiza encontros, happy hours lá, e além do que a gente posta muito conteúdo, eu crio vídeos exclusivos pro pessoal, crio conteúdo exclusivo pro grupo, e não é uma coisa assim profissional, no sentido de tipo, é meu trabalho, por isso estou fazendo isso, mas não, porque eu amo, eu faria isso anyway, né? Assim como eu fazia em outros grupos também antes de ter esse. E a ideia é realmente trocar ideia sobre o GTD, tirar dúvidas. Então, para quem está começando o grupo, nossa, é um prato de. Porque assim, é muita gente interagindo e você posta uma pergunta, todo mundo faz questão de ajudar. Então, assim, faça parte, vale muito a pena, tá? Chama GTD Brasil, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link direitinho para vocês. E aí, gente, sinceramente, né, assim, o que eu recomendo nessa coisa do começar a usar GTD é que, sim, começa mesmo, de qualquer jeito, porque, sim, você vai errar, é normal, sabe? O método, como eu falei, é uma construção. O que eu sei que faz diferença, se você conhece GTD, você já deve ter ouvido falar. Se você não conhece, você vai ouvir certamente, porque você vai ler no livro, né? Então, primeira coisa, você já viu, ler o livro, depois o curso, o grupo, mas o que eu sei que faz diferença é você fazer a revisão semanal. Tá? A revisão semanal é um momento da sua semana que você para revisar todo o seu sistema, planejar a semana que está vindo, ver o que você pode adiantar de semanas posteriores, revisar seus projetos, revisar suas ações, revisar o que está aguardando resposta, enfim, tem 11 passos que você revisa. E assim, o que faz dar certo o GTD é isso, é fazer toda semana essa revisão. Eu costumo dizer que uma semana sem fazer, você já deixou de usar GTD praticamente, porque você deixa de ter aquela clareza que o GTD proporciona. Então é muito importante. E fazendo a revisão toda semana, a cada semana você melhora, você vai fazendo melhorias no seu sistema, você vai melhorando como um todo, tá bom? E aí, lembrando, você vai tirando dúvidas nos capítulos específicos do livro, tá? Então, por exemplo, você essa semana fez a revisão e você ficou com um pouco de dúvida na parte de checklists. Vai lá no livro, lê o que David Allen fala sobre checklists, ou então vai lá no grupo no Facebook, posta lá, ou então vai na busca, vê o que o pessoal já postou a respeito. Com certeza você vai aprender muito dessa forma, porque isso tem a ver com o seu próprio desenvolvimento, então é muito legal, tá? E aí a minha última dica para quem está começando, e é um assunto que sempre rende muito pano para manga, é que ferramenta usar para implementar o GTD. E gente, a minha recomendação é escolha ferramentas que você goste de usar. Não adianta a Thaís ter falado que usa tal ferramenta, que tal ferramenta é a melhor, ou que fulano fala que tal ferramenta é melhor. Não adianta isso. Você tem que usar uma ferramenta que você goste, seja qual for, porque se você não gostar, você vai ter que conciliar o aprendizado do método com o aprendizado de uma ferramenta nova e vai embananar tudo. Então, assim, se para você funciona usar agenda de papel, usa agenda de papel. Se para você funciona usar Todoist, usa Todoist. Se para você funciona usar Evernote, usa Evernote. Começa com aquilo que você já usa. Se você não usa nada, vai por aquilo que é mais tranquilo ou é mais viável para você. Por exemplo, se você é uma pessoa que odeia papel, não vai querer comprar um planner de papel só porque você viu em algum lugar que é bonitinho alguém usando. Se você, pelo contrário, se você é uma pessoa que ama papel, não tem por que você ir na tecnologia, num negócio cinza e azul, sendo que você gosta de canetinha e post-it colorido. Tá? Então você vai naquilo que faz sentido para sua vida. Então veja o software que você usa no trabalho, se você consegue ter acesso ao software que você quer usar para o seu GTD. Então, às vezes vale mais a pena usar o software do trabalho. Então, essas coisas todas que você tem que analisar, e isso é muito pessoal, tá? Não existe a ferramenta para o GTD, a melhor ferramenta, não existe, tá? Não é para ter tudo em uma única ferramenta, não existe uma ferramenta que abrigue tudo do GTD. O David Allen é cansado de falar isso e ele odeia vincular o GTD a qualquer tipo de ferramenta, porque ele faz questão de falar que o importante é você saber como funciona o método. Sabendo como funciona o método, você aplica em qualquer ferramenta, em qualquer lugar, qualquer ferramenta que crie listas funciona para GTD. Tá? Então, gente, o ideal é você realmente fazer um mix de ferramentas de acordo com o que funciona para você. Essa é a ideia. Mas o que eu recomendo nesse começo é que você escolha uma para aprender a usar GTD.
Se familiarize com o GTD e só depois você promova mudanças. Não fica testando uma, muda amanhã, depois vai para outra, vai para outra, vai para outra, senão você não vence. Eu já vi isso acontecer muitas vezes com muitas pessoas. Eu já fiz isso também e eu sei que é enlouquecedor. Então não faça isso, que você vai se arrepender, confie em mim. Por fim, então, né, quando você estiver utilizando o GTD desde o início, o que você vai experimentar é uma sensação maior de clareza, você vai ter mais rapidez de execução, ninguém te segura, você vai notar isso, as pessoas vão estranhar, você vai ter mais controle das coisas, você vai, na verdade, vai ter mais tempo para aquilo que realmente importa. Isso, com o tempo, é uma coisa maluca, porque você começa a abrigar projetos na sua vida que antes você nem imaginava. Isso é muito legal, tá bom? Eu posso dizer para vocês, depois de 10 anos usando GTD e hoje fiz uma transição de carreira para poder trabalhar com isso, que esse negócio é maravilhoso. Às vezes fica parecendo até coisa religiosa, sabe? De tanto que a gente fala assim, mas é um método que a gente vê aí, que é considerado o melhor método de produtividade do mundo. Não, é praticamente incontestável, sabe? Porque a gente vê como realmente funciona. E o nível de complexidade depende de você e da complexidade da sua vida. Tudo bem? Porque o método em si ele é muito simples. O David Allen dá mastigadinho aí o que a gente tem que fazer. São 5 passos para implementar e acabou. Acima disso, depende da complexidade que você quer implementar. Tudo bem? Tudo que eu fiz na minha vida, sabe, quando eu paro para pensar assim, essa transição de carreira, o meu trabalho hoje, meus projetos, até meu filho, eu brinco, né, são fruto de ter um método legal de poder assim transformar a vida, ter mais tempo para o que realmente importa. O método ele dá base, dá segurança para a gente conseguir alçar voo, sabe? Porque o, o propósito de se organizar, gente, é ter tempo para as coisas que não podem ser organizadas. Essa é a grande questão. Então, criatividade, dar risada com os amigos, estar presente com o filho naqueles momentos cotidianos, inspiração, pensamento estratégico, até sexo, gente, entendeu? Então, assim, mas o que acontece é que se você estiver preocupado com a conta que está atrasada, com o e-mail que você não respondeu, com o cliente que está lá te esperando na sala de reunião e você não fez a proposta, ou o pneu careca do seu carro que você tem que trocar de última hora, tudo isso são coisas que tomam tempo. E se você estiver preocupado com isso, provavelmente você não vai conseguir ter tempo para todas essas coisas legais que eu falei agora. Entendeu? Porque você só vai ficar vivendo apagando incêndios, vivendo uma vida reativa. Então a importância de você implementar um método é que o método te dá um caminho para sempre estar com uma produtividade ok, se sentindo bem e tranquilo. Não só com aquilo que você está fazendo, mas principalmente com aquilo que você não está fazendo. Que é isso que é a chave da tranquilidade. É você saber que, ok, eu não estou cuidando desse projeto agora, mas ele está sob controle, porque eu só priorizei esses outros. Na sequência eu pego isso aqui. Está sob controle, né? Então o GTD te coloca no assento, na cadeira do motorista na sua vida. Essa é a grande questão, tá? Isso é muito legal, gente. Bom, enfim, né? É isso. Eu começo a falar de GTD, eu me empolgo. Então, bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiverem dúvidas, tô sempre à disposição, sempre. Então, deixem comentários. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links falando tudo sobre GTD, onde eu falo sobre GTD no blog, no site da Col Daniel, no site oficial do GTD, grupo no Facebook, e o link para o livro na Amazon, tá bom? Mas vocês podem comprar em qualquer livraria, perto da casa de vocês, na cidade de vocês, onde vocês quiserem, tá bom? Espero realmente que esse vídeo tenha ajudado, gente. Então, boa sorte com o método GTD e muito obrigada.